Pai Todo-Poderoso, querido e maravilhoso Senhor da Glória, iniciamos esta programação pedindo, Senhor, e buscando, Senhor, o Teu perdão, a Tua compaixão e a Tua misericórdia. Senhor, por mais que a gente queira não pecar, a gente acaba pecando. Então eu quero pedir o Teu perdão. Quero pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe de todo pecado, de tudo aquilo que não é bom. Eu quero pedir que o Senhor nos perdoe. Limpa-nos, ó Deus querido. Senhor, nós temos uma semana pela frente, uma semana importante. Que o Senhor nos ajude, nos guie, que o Senhor nos instrua para que a gente faça o melhor. Senhor, eu sei que tem muitos irmãos e irmãs em dúvida, mas que o melhor seja feito. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos esta semana como verdadeiros filhos de Deus, com força, com coragem, com determinação. Não nos deixe, Senhor, fraquejar, como nós precisamos de Ti, sabe? Precisamos de mais do Senhor. Não vai ser uma semana fácil e nós precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos da luz da Tua glória brilhando nas nossas vidas, brilhando na nossa mente, no nosso espírito. Senhor, fala conosco nesta manhã, ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, nós vamos abordar um assunto importante que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Não é de... As pessoas não têm muito interesse nesse tipo de assunto que nós vamos levar, mas é importante, nós sabemos e temos consciência da importância. Então eu peço ao Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilhoso, fala conosco. Fala conosco, ajuda-nos a entendermos cada palavra que está aqui escrita nas santas letras. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu sei que vocês conhecem pessoas que nos ouvem, né? Então, avisem estas pessoas que até a quarta-feira a rádio estará fora do ar. Ou vai entrar e vai sair, porque eles estão mexendo na torre, mexendo no transmissor, e as informações que eu recebi é para que a rádio tenha um maior alcance, né, e tenha um som melhor. Então, se alguém perguntar, olha, a rádio está melhorando a transmissão, então até a quarta-feira vai estar fora do ar, ou entrando e saindo, né, para que eles façam os testes necessários, tá bom? Tá esclarecido, né? Vamos então, irmãos, abrir a Bíblia Sagrada, e mais uma vez eu estou aqui com 2 Bíblias para poder fazer o serviço direitinho, né?
João capítulo 1, versículo 9, é a primeira passagem que nós vamos ler. João, Evangelho, né? Quando a gente só fala João, a gente se refere ao Evangelho. Quando for as cartas, a gente fala, olha, primeira, segunda, terceira. Não falou nada, é o Evangelho. Tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Porque hoje nós vamos falar da encarnação de Cristo, né? João 1,9. Se você está com a Bíblia, eu quero convidar você para você abrir e ler comigo. Olha, não posso ler, estou trabalhando, estou fazendo isso, aquilo outro, tudo bem. Eu vou ler. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Eu insisto nisso. A fé não vem de ouvir testemunhos. Olha, vamos ouvir um testemunho para te fortalecer na fé. Não, não é verdade. O que nos fortalece na fé é a palavra de Deus. Essa aqui é fundamental. João 1,9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Bom, a verdadeira luz que ilumina todo homem é Jesus. Não há outra luz. Nada, né, tem luz. Às vezes a gente ouve aí as pessoas falando um espírito de luz, né? Mas não existe. O que existe é a luz que veio ao mundo, que é o próprio Jesus. Este é a luz que ilumina o mundo. Ilumina. Sem Jesus, este mundo tenebroso seria mais tenebroso ainda. Por causa disso que havia a promessa da vinda da luz do Messias. O Messias, que é Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás, e a partir do momento que Jesus veio, inicia-se os últimos tempos. Com a vinda de Jesus, os pecados passam a ser perdoados. Com a vinda de Jesus, os pecadores passam a ter salvação. Então Jesus é a luz que veio ao mundo. E quando diz a luz, não é uma luz como essa que eu tenho aqui, ali, não. A luz que veio ao mundo é o próprio Deus. Porque Jesus é Deus vindo ao mundo, vindo a este mundo que Ele criou, vindo a este mundo que é dele e que se contaminou com o pecado. E Ele não veio ao mundo só como Deus. Seria fácil, né? Seria mais fácil. Porque aí Ele era Deus, podia fazer tudo, fugir de tudo, escapar de tudo, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, podia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, mas não. O Senhor veio ao mundo na figura humana.
Jesus era um sujeito como eu. Quando eu digo como eu, humanamente falando, como eu, porque ele era de carne, tinha ossos, cabelo, unhas, sobrancelha, ouvidos, nariz. Então, quando eu digo como eu, estou dizendo na forma, na aparência. Eu quero que você tenha este entendimento. Deus veio ao mundo como homem. Ele não abriu mão de ser como homem. As unhas de Jesus cresciam. O cabelo de Jesus crescia, a barba. Jesus tinha que passar por todo o processo de higiene que cada um de nós passa todos os dias. Porque Jesus era homem. Você está me entendendo quando eu digo isso? Jesus fazia xixi, fazia cocô. Entende? Porque eu estou falando isso para você entender da humanidade de Jesus. Jesus precisava beber água, tomar banho, comer. Jesus tinha que cuidar dele, da higiene pessoal. É claro que a maneira de cuidar da higiene pessoal daquela época é bem diferente dos dias atuais, né? Mas Jesus tinha que fazer tudo isso, porque ele era homem. Jesus suava, né? Não se esqueça que Jesus viveu numa região do planeta que existe até hoje, né? Claro, mas de extremo calor durante o dia e muitas vezes muito frio à noite. Jesus tinha que usar roupa, sentia frio, sentia calor. Naquela época, os sapatos eram sandálias, sujava o pé, tinha que lavar o pé, as sandálias estragavam. Então Jesus, eu estou falando tudo isso para você ter um entendimento claro do homem, Jesus, que era o próprio Deus que veio ao mundo, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. E o verbo, quando você lê na Bíblia, o verbo está aqui em João 1,14, que nós vamos falar agora, o verbo se fez carne. O que quer dizer isso? O verbo se fez carne. O que você poderia, se nós estivéssemos conversando e eu perguntasse para você, ô querida, diga para mim, amado, o que quer dizer o verbo se fez carne? O que você falaria para mim? Verbo é ação, a palavra, né? Porque até aqui as pessoas conheciam Deus apenas pela palavra, pela ação da palavra, pelo verbo que coloca as palavras num tempo de presente, passado ou futuro. A ação é o verbo, a palavra é o verbo, porque a palavra é a própria ação. Então, quando diz o verbo se fez carne, quer dizer, aquilo que falava se transformou em homem. Aquele que expunha a sua vontade, aquele que expunha
as diretrizes de boa vida para o homem através dos profetas, se transformou em homem, se fez igual àqueles para quem ele falava. É isso que quer dizer o verbo se fez carne. A palavra que as pessoas ouviam na época, né? Você vai aqui de Malaquias para trás, você vai ler os profetas falando: assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus falava para eles, e falava: olha, agora você vai lá e fala isso para o povo. Manda eles fazerem isso, aquilo outro. Por causa disso que os profetas diziam: ah, não sou eu que estou dizendo, não. Assim diz o Senhor. E este Senhor que falava com os profetas, agora se fez carne, se fez homem. Isso que quer dizer, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, viveu, morou aqui no meio da gente, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Os da sua época conseguiram ver a sua glória. Não uma glória de homem, mas uma glória de filho de Deus, unigênito, o primeiro filho de Deus. Todos aqueles da época de Jesus, né, que viviam ali naquela região, tiveram a oportunidade. É isso que quer dizer João 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, quer dizer, distribuía bondade, graça, coisas que os homens da época, como nós hoje, não merecemos, mas ele distribuía tudo isso para cada um deles. E de verdade, Jesus não mentia, Jesus não enrolava, Jesus não disfarçava, Jesus não falava meias verdades. Jesus era a própria verdade. Olha, cheio de graça e de verdade. Por causa disso que nós temos que lutar todos os dias para falar a verdade. Às vezes parece que a mentira é mais conveniente. Parece que às vezes é bom não falar a verdade. Olha, acho que o melhor é não falar a verdade. Não. Melhor sempre é falar a verdade, para nós sermos cristãos verdadeiros, parecidos com Cristo. E Cristo era cheio de verdade. Esse é o Cristo que veio à Terra, que possuía, né? Quer dizer, que tinha, era dele, a plenitude da natureza divina. Jesus era divino, era 100% homem e 100% divino. Olha só, que coisa maravilhosa. Jesus, 100% homem, né? Lembra que no começo falei, olha, Jesus era homem, as unhas, tal. Lembra? Porque ele era 100% homem. Tudo o que acontece com um homem, aconteceu com Jesus. Só esse tudo, vamos entender. Jesus tinha os órgãos sexuais masculinos. Ele era homem, né? Mas, segundo a Bíblia nos informa no contexto total dela, Jesus nunca teve uma relação sexual com mulher. Por quê? Não porque ele não fosse homem,
nem porque ele não tivesse, né, a testosterona, que é algo de dentro do homem, né, que faz com que o homem tenha desejo sexual. Não que ele não tivesse. É porque o propósito do sexo é criar família. E o segundo propósito é a satisfação do casal. Jesus não veio para constituir família, não veio para ter filhos. Então ele sabia que esta satisfação não lhe cabia. Ele tinha essa consciência, apesar de possuir a plenitude da natureza humana. Ele nunca teve uma relação sexual. Primeiro, porque na época as relações sexuais só eram permitidas no casamento. Existiam prostitutas? Claro que existiam, né? Mas Jesus nem deve passar pela cabeça de uma pessoa que lê a Bíblia que Jesus tenha se envolvido com prostituição, porque ele sabia que a relação sexual é para gerar uma família e ele não poderia ter família. Era para satisfação pessoal e ele não veio para se satisfazer, mas para fazer a vontade do Pai. Então é bom você entender isso, porque está cheio de coisas fantasiosas, mentirosas. Não, porque Jesus era casado, Jesus foi casado, Jesus era amante não sei de quem. Né? O contexto bíblico deixa claro para nós que Jesus não se envolveu com mulher, porque ele não ia constituir família. Ele sabia que ele ia morrer logo. Ele sabia da missão dele aqui na terra. Você que está aí me vendo, você que está aí me ouvindo, qual é a sua missão? É casar, ter filhos, né? O seu trabalho, a sua família. Jesus não, a missão de Jesus era se entregar para toda a humanidade, por toda a humanidade. Ele tinha consciência disso. Então Jesus nunca se relacionou com uma mulher, não porque não tivesse vontade, não porque não fosse homem, não. Porque o tempo de vida dele aqui era para um outro propósito. Mas ele era pleno na sua natureza humana e pleno na sua natureza divina. Ele nunca deixou de ser Deus. Então ele era divino e humano ao mesmo tempo. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. Colossenses 2, 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 100% Deus, 100% Deus e 100% homem, mas consciente, sabedor da sua missão, sabedor que ele veio aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a sua vontade. Ele viveu para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele próprio. Tá? Mas, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele precisou se esvaziar de si mesmo. É isso que eu acabei de falar. Ele tinha suas vontades,
mas ele precisou se esvaziar dessas vontades. Se esvaziar não quer dizer que ele deixou de ser homem, não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Não, em momento nenhum ele deixa de ser homem, e em momento nenhum ele deixa de ser Deus. Ele se esvazia das suas vontades, ele se esvaziou muitas vezes daquilo que ele poderia fazer como Deus. Muitas vezes ele age como homem para não agir como Deus. E muitas vezes ele age como Deus e não age como homem. Isso que quer dizer se esvaziar. Vamos dar uma lida aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Vamos ler? Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Porque o servo não tem vontade, o servo faz aquilo que seu dono manda, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele abriu mão das suas vontades. Mesmo como homem, mesmo como Deus, ele abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do Pai. Quando ele queria fazer a vontade do Pai, ele abria mão das suas vontades como homem, porque ele sabia que ele era Deus, e a função dele aqui era diferente das dos outros homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele morrer na cruz é ele se esvaziar como Deus, porque Deus não morre. Deus é espírito, não se mata um espírito, não tem como. Para ele morrer, quando ele vai para a cruz, ele tem que deixar de ser Deus, se esvaziar da divindade, porque quem morre é o homem, como quem nasce é o homem. Senão não morria. Tinha que se esvaziar da divindade. E aí ele é exaltado como homem, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha, por ele ter entendido, pelo homem ter entendido, ele é colocado acima de todos os nomes do universo. E chegará o dia, isso aqui ainda não aconteceu, que está aqui no versículo 10 de Filipenses 2. Isso acontecerá. Isso ainda é futuro. Isso é depois que a igreja for arrebatada que isto vai acontecer, não é agora. Nem dentro da igreja. É depois do arrebatamento. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto não aconteceu, não vai acontecer antes de que a igreja seja levada. Isso será depois que a igreja for levada, que ao nome de Jesus todos se curvarão. Ao nome de Jesus toda língua vai se curvar e vai dizer: Cristo Jesus é o meu Senhor. Mas isso é lá para frente, ainda não aconteceu. Não aconteceu. E não vai acontecer com a igreja aqui na terra. Né? Então Cristo
se encarna, o próprio nome, ó, ele encarna, né, para ser igual aos homens. Quando você estiver falando do Cristo, não se esqueça que ele era igualzinho a você. Irmão, irmã, Cristo era igualzinho a você. Homem, igual no sentido da sua humanidade, né? Vamos ler aqui. Ele nasceu, lembra que semana passada eu falei de Maria, né? Não, perdão, eu respondi a pergunta na sexta-feira de uma pessoa que perguntou sobre Maria, falou que eu tinha ouvido uma pregação minha sobre Maria e tal, e eu falei que ele nasceu de Maria porque a humanidade dele veio de Maria e a divindade do próprio Espírito Santo, né? Então vamos ler aqui sobre o nascimento de Jesus, segundo, conforme a carne. Romanos capítulo 1, versículos 3, 4. Vamos ler. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Maria. Apesar que José também tinha descendência, mas José não era o pai, Maria foi a mãe. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos ler capítulo 8 de Romanos, versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O próprio Deus se encarnou, porque o que peca é a carne. Então Deus se transformou em carne através de Jesus e não pecou, para vencer a carne, e vencendo a carne nos ajudar a vencer também. Entende? Quando estava falando da parte sexual de Jesus, ele tinha todas as funções sexuais, mas ele não peca. Ele não peca, para nos ajudar a não pecar também. Ele nasce segundo a carne. E ele não pecando, irmãos, Jesus torna-se o quê? A nossa referência. Qual que é a referência de todo, ou qual deve ser a referência de todo cristão? Irmãos, não vamos viver assim uma coisa fantasiosa, né? Não pecar é difícil. É difícil a beça não pecar. Pensa você que é fácil não pecar? Ah, eu não vou pecar. Ah, eu não peco. Não é. Não pecar é uma luta que vocês não fazem ideia. Não, claro que fazem, né? Quem luta faz ideia de como é difícil não pecar. Às vezes a mulher é atraída para o pecado, o homem então, entendam isso, irmãs, para o homem é mais difícil não pecar. Entenda, isso eu não estou justificando quem peca, não, porque o homem, ele se excita, ele se atrai só olhando. O homem não precisa de um toque físico para se atrair, para se excitar. O homem não precisa. O homem, ele se anima para o sexo olhando, pensando, imaginando. A mulher é diferente. Normalmente é diferente. Mas não estou justificando quem peca, eu só estou explicando determinadas coisas.
né? Então não pecar é difícil. Por causa disso que Jesus falou, olha, só de você pensar, você já peca. O que ele estava dizendo? Deste ânimo que os homens têm para o pecado através do pensamento. Entende? Estou falando isso para os homens, não estou justificando, não há como justificar o pecado, mas estou também falando para as mulheres, né? Jesus não pecou, venceu o pecado. E mostra para cada um de nós que é possível vencer. Ninguém está dizendo que é fácil, está dizendo que é possível em Cristo, através da graça, da misericórdia, da presença, nós podemos vencer também. E Cristo tornou-se pobre. Você concorda que Cristo, como Deus, era riquíssimo? Então, quando eu ouço assim testemunhos de pessoas dizendo que conquistou isso, conquistou aquilo, eu vejo quão distante estas pessoas estão da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos e, consequentemente, de Jesus. Porque Jesus era riquíssimo. Como Deus, ele tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei, mas você tem ideia qual o valor que tem para Deus o ouro? Nenhum. Não vale nada o ouro para Deus. Qual o valor que tem para Deus fazendas com uma grande boiada lá dentro, 6.000, 10.000 cabeças de gado? Quanto vale aquilo para Deus? Nada. Não vale nada. Que Deus é dono daquilo. Deus é mais que aquilo. Aquilo não vale absolutamente nada. Então eu estou falando isso para você, para mostrar que Cristo, que era o mais rico do universo, falando em riqueza, pensando em riqueza com a mente humana. Cristo era o mais rico de todo o universo. Ele mostra para cada um de nós que nós não devemos nos preocupar com a riqueza, porque ele, sendo rico, preferiu ser pobre por amor a nós. Dá uma olhada, leia junto comigo 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Você vai ver que isso lança por terra essas igrejas denominacionais que ficam prometendo qualquer coisa material. Não provém de promessas de Deus. Ai, estou tão feliz que eu consegui comprar minha casa. Mas tudo bem, mas não é promessa de Deus. A promessa de Deus é que nós vamos ter uma morada no céu, não é? No bairro tal, no condomínio tal. Leia aí, 2 Coríntios 8, 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, nós somos ricos, não materialmente. Aqui não está falando materialmente. Aqui está falando da graça da salvação. Este é o nosso tesouro. Este é o tesouro. Não é quanto você tem lá em ações, quantas casas de aluguel você tem, quantas propriedades, quantos carros. Não é disso que a Bíblia se refere, que nós somos ricos. Nós somos ricos é pela nossa salvação. Quem não é salvo é o mais miserável da face da terra. Sabe aqueles países que existem lá na África, onde as pessoas passam fome, morrem de fome?
O sujeito aqui que não é salvo, ele pode ser o mais rico do Brasil, o mais rico do mundo, mas ele é mais pobre que aquele que morre de fome lá. Porque nós nos tornamos ricos pela salvação que Cristo nos ofertou. Isto é riqueza. Bíblica é isso. Esta é a riqueza bíblica oferecida para a igreja e seus membros. Então, quando eu ouço coisas diferentes disso, eu fico triste, né? Porque a gente vê como as pessoas são iludidas, né? Não leem a Bíblia. Um assunto que, por exemplo, falar da encarnação de Cristo não atrai, né? Não atrai. Mas olha quanta coisa a gente vai mexendo aqui e vai trazendo à tona. E tudo isso aconteceu, né? Jesus nasceu, cresceu, teve o seu ministério a partir dos 30 anos, ministério curtíssimo, 3 anos. E o mundo passou a ser diferente depois de Cristo. As pessoas mudaram. Surgiram tantas coisas novas depois de Cristo, né? Dentre as coisas novas é que depois de Cristo inicia-se os últimos tempos. Isto tudo estava previsto lá no Velho Testamento. Tudo estava lá previsto. O Velho Testamento, todo ele vai anunciando a vinda de Cristo. Por causa disso que existiam os profetas, né? Aqueles altares, aquelas ofertas, o boi que se ofertava, o segundo boi, o sacrifício, tudo isso vai indicando para Cristo, dizendo, olha, chegará um dia que ninguém vai precisar fazer isso, porque virá o homem que fará o supremo sacrifício. E ele já veio. Tem gente que ainda não sabe, mas ele já veio. E isso está aqui, ó. A gente lê claramente isso em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias. Já quase no finalzinho da Bíblia, ali perto de Abacuque, Sofonias, né? Diz assim, e tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus aqui, ó. E você vê que é o próprio Deus falando, né? É o profeta que falou, escreveu, mas foi Deus que falou para ele, ó. Porque, ó, presta atenção do jeito que está escrito. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. De ti sairá aquele que sairá de mim. Você vê que é o próprio Deus falando. Olha que coisa mais linda, né? Que é a gente estudar, meditar na Bíblia. Não há assunto desinteressante na Bíblia. Tudo que está na Bíblia Sagrada é importante e é interessante. E nós acabamos de falar um pouco, né, sobre a encarnação de Cristo. Cristo, o próprio Deus, sempre existiu, por causa disso que diz aqui, desde os dias da eternidade, né? Deus se faz homem, se reveste com essa coisa humana aqui, para viver entre nós, conhecer cada desejo, cada vontade, cada sentimento humano, né? E morrer por nós.
para nos perdoar de todo pecado e ressuscitar, e vivo está até hoje. Jesus está vivo e nós damos a Ele o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa alegria. Te agradecemos, ó Jesus querido, Jesus amado, rendemos ao Senhor a nossa gratidão, porque só um amor tremendo como o seu amor por nós poderia se humilhar do jeito que o Senhor se humilhou e se transformar em homem fraco, pequeno. Oh, como o Senhor é bom! Só um amor tão grande como esse poderia nos dar a salvação, sem pedir nada em troca, nada, sem pedir dinheiro, nada. O Senhor não pede nada em troca. Nós queremos te agradecer, ó Deus, te louvar, te glorificar e te exaltar nesta manhã. Dizer: Senhor, nós somos gratos pela salvação que o Senhor coloca nas nossas vidas, pela possibilidade de salvação que o Senhor entrega para toda a humanidade. Louvamos o Senhor, agradecemos o Senhor do profundo do nosso coração. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, da mentira, das meias verdades. Fala conosco mais um pouco, fala com os meus irmãos e irmãs sobre este assunto. Aviva a mente deles para a verdadeira adoração e o verdadeiro conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do próprio Senhor, o Cristo Jesus,